Então, pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite, não sei quando você vai poder ver essa aula. É um prazer estar aqui. Meu nome é Caio Vitor. Ainda não sou formado em licenciatura, estou estudando, já terminando, já ministro aulas de Química e eu sou aqui, por enquanto, o seu professor de Química do nosso querido pré-vestibular Utopia. Eu gostaria muito de agradecer a participação aqui de vocês, a visualização, se possível, deixa o like aí embaixo, curte, compartilha, se você gostou você compartilha, se você não gostou você compartilha também, para as outras pessoas poderem ver e criticar a gente, né? E eu estou aqui só para poder dar uma desmistificada da Química, né? Eu gostaria de falar para vocês que a Química é o mundo, é tudo que vocês possam imaginar. Eu ia vir aqui até com a camisa do Botafogo, inclusive, porque eu sou botafoguense, então vocês sabem que eu gosto de sofrer, tem gente que não gosta de Química, né? E aí eu ia trazer a camisa do Botafogo, mas deixa para uma próxima. A primeira aula que a gente vai ministrar aqui, que a gente vai poder trabalhar, são as separações de misturas e o que são misturas, né? De início, a gente vai perguntar o que são misturas. O que são misturas? São substâncias, são junções de duas substâncias. Vou escrever aqui para vocês. E antes que vocês me perguntem, ou se perguntem, né, no caso, substância a gente vai ver mais pra frente, a gente só está no início. Vamos com calma para a gente poder começar a amar a química e depois se apaixonar por ela, ou vice-versa. Que são junção de duas substâncias. Como assim? Quando a gente pensa em substância, principalmente no ensino médio, a gente pensa muito em líquido, óleo e água, Coca-Cola e água, Coca-Cola e gelo, vamos dizer assim. Só que substâncias não são só Coca-Cola e água, óleo e água. Substância vai muito além disso. Substância pode ser uma pedra, areia, gelo. Ou seja, substância são a junção de todos os elementos, a gente vai ver isso mais para frente, e a junção deles em um recipiente ou no ar, pode dizer assim. Já dando esse spoiler, a gente vai ver então quais são os tipos de misturas que a gente tem. O tipo de mistura que a gente tem heterogêneo, e homogêneo. Heterogêneo são quando apresentam duas fases. Duas ou mais fases, né, no caso. E homogêneo é quando apresentam uma fase. E o que são fases, né? Acho que aqui dá para ilustrar bem. Eu vou dar uma apagadinha e a produção vai dar esse corte bonito para vocês. Voltou o clique, a produção maravilhosa, e a gente está voltando aqui, e aí foi onde a gente parou. O que são os tipos de mistura? Heterogêneo e homogêneo. Mistura heterogênea são aquelas que apresentam duas ou mais fases. Como assim? Você tem geralmente aqui, ó, essa mistura aqui, água e óleo. Essa é clássica. Acho que todo mundo aqui já lavou a louça, né? Eu espero que sim. Mas se você já lavou a louça, você percebe que a água até se mistura, mas vamos dizer que não se mistura com o óleo. E aí você sempre fica aquele resquício, né? Quando você está lavando uma panela que está cheia de óleo, fica aquele resquício de óleo em cima. E aquilo mostra que temos duas substâncias lá, a água embaixo e o óleo. A água, como é mais densa, ela fica para baixo e o óleo, que é menos densa, fica para cima. Logo, isso daqui é uma mistura heterogênea. E aí você tem outra mistura, que é a água e o sal. Gente, olha só, eu sou professor de Química. Daqui a algum tempo eu não vou falar mais sal, porque sal de cozinha é uma coisa, sal são outras coisas, mas isso daí é spoiler para o futuro.
A gente ainda não está na parte que a gente salta no tempo. Aqui temos mistura homogênea. Aí sempre tem aquele carinha chato, né? Lá, pessoal, como é que eu vou saber que é homogêneo, se é hétero? É simples. Pensa em hétero e homossexual. Heterossexual é aquele que gosta do... Fala aí, produção, pelo amor de Deus. Do diferente, obrigado. E homogênea homossexual é quando gosta do mesmo gênero. Então, por isso, homo é quando a gente só tem uma fase, hétero é quando a gente tem outra, entendeu? Deu para perceber essa diferença? Gente, pelo amor de Deus, não me julgue. Aí temos isso. E aí, desde o início dos tempos, para que a humanidade pudesse fazer com que extraísse seus materiais, suas obras-primas, elas precisavam separar essas misturas. Como assim? Na antiguidade ele precisava pegar uma pedra dentro de um lago. E aí ele, apesar de tudo, isso é uma separação de mistura. A gente tem uma mistura sólida e outra líquida. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Sobre os tipos de substâncias que a gente pode, de mistura que a gente também pode ter. E aí eu vou fazer aqui a mágica do quadro de novo e a gente já volta já. Então, pessoal, aí como eu estava falando, a gente tem vários tipos de misturas. Nesse caso aqui, nesses três casos, eu vou só considerar as misturas homogêneas, tá? Para deixar bem claro, homogênea. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre as heterogêneas. Nas misturas homogêneas, a gente tem temos as misturas sólidas. O que são misturas sólidas? O nome já fala, são misturas sólidas. Você tem como exemplo o cimento, que muita gente não sabe, na real, antes de fazer o cimento, você mistura areia e o pó de cimento e forma aquela areiazinha de cimento que depois você joga água. Isso daí já é uma mistura líquida, porque já vem um sólido e um líquido, mas só que aqui só a gente vai falar sobre isso. A gente tem cimento, caixa de areia do gato, essa é muito maneira, porque assim, os gatos, você tem uma caixa lá de areia para o gato fazer as suas necessidades e tal, e aí ele defeca lá, né? E aí ele deixa os seus dejetos lá, e ele está deixando um dejeto geralmente sólido, né? Se o gato está saudável, o gato tem que fazer um dejeto sólido, né? Eu espero que sim. E aí deixa lá o dejeto, que é sólido, e a gente tem a areia embaixo. Aquilo dali, apesar de ter duas fases, que é muito maneiro a gente frisar isso, a gente tem a caixinha de areia, vamos fingir que isso é areia, aí ele vem e faz o dejeto. Isso é uma mistura sólida, porque você tem o dejeto lá do gatinho e a areia, eles não se misturam, né? Você consegue separá-los facilmente. Isso é um excelente exemplo. E temos misturas líquidas. Cara, mistura líquida já está também no nome. A gente tem dois líquidos e numa mesma fase. Um exemplo muito bom disso é água e éter. Vocês provavelmente não são da área da saúde, né? Principalmente quem está assistindo aqui, que faz parte do CIEP 175. Vocês não têm curso técnico, então vocês ainda não sabem o que é éter. Mais pra frente a gente vai ver. A gente tem que o éter se mistura com água e aí ele forma só uma fase, que seria então água e éter. E a mistura gasosa, essa daqui é clássica, você pode até não saber, você sabe, mas você pode não se lembrar. Você tem o nosso ar atmosférico. A gente vive num lugar onde o nosso ar ele possui diversos gases. Um clássico, CO2, e o que você precisa para respirar, o oxigênio. Apesar disso, ele é heterogêneo, você não consegue distinguir ele pelo olhar. Você precisa pegar uma amostra, jogar num aparelho específico para poder olhar. Então a gente vê aqui misturas. Não, desculpa. Desculpa. Ok? E aí a gente vai pensar agora no início da aula, porque eu falei o quê? A humanidade desde sempre quis separar essas misturas.
A gente tem as misturas sólidas, líquidas e gasosas, e depois eles desenvolveram métodos. E com o passar dos tempos, dos anos, esses métodos foram se aperfeiçoando com a tecnologia em questão da sociedade, né, no caso. E aí a gente pôde criar diversos métodos onde foram mais bem aproveitados, mais eficazes, né, no caso. Pessoal, vamos relembrar então o que é fase, né? Porque você pode ter esquecido, né? Você provavelmente deve ter estudado isso no ano, passou o primeiro, ou até mesmo relembrar, né? Quem está estudando para o Enem. E aí você tem aqui duas misturas. Duas misturas. Você tem aqui água e óleo, e aqui você tem água e gelo. Finge que isso aqui são um gelinho, tá, gente? Porque é o que a gente tem. A gente tem aqui duas fases nessa mistura. Mas por que duas fases? Porque a gente tem uma linha que separa os dois, a gente consegue enxergar essa linha. E aí você consegue enxergar essa separação das misturas, você consegue enxergar essa diferença de misturas, de substâncias. E aí por isso você tem duas fases. Só que você tem o quê? Duas substâncias. Tem que sempre lembrar disso também. Já aqui você tem duas fases também, que é o gelo e a água. Porque você tem a água no estado sólido e a água no estado líquido. Você tem uma separação dessas fases. Por isso você consegue enxergar a diferença dela. Só que você só tem uma substância. Aí é que tá. Você nunca pode ver uma mistura assim e sair falando que tem, só porque tem duas fases, tem duas substâncias. Não, é isso não. Você tem que entender a composição da substância. A gente vai ver isso muito mais para frente, um pouquinho só. Só que você tem que lembrar que o gelo é a água em estado sólido. Vocês sabem disso. Então, você tem duas fases, só que uma substância. Aí a gente vai deixar bem frisado isso para você entender o que é fase. Então, pessoal, aí a gente vai voltar aqui com misturas sólidas. São misturas sólidas, são quando você tem dois compostos sólidos numa mesma mistura. Como assim? A gente pode pensar, então, na mistura da areia do gato. Quando você tem um gatinho, para cuidar bem do seu gatinho, né? Espero que você cuide bem do Garfield, você compra uma caixa de areia para que ele possa fazer seus dejetos lá. E quando ele faz esses dejetos na caixa de areia, quando ele está saudável, óbvio, ele produz um sólido. Nessa caixa de areia, ele produz um sólido sobre outro sólido. Então você está tendo uma mistura de sólidos. Só que essa mistura é uma mistura heterogênea, como a gente pode ver então. A gente tem a caixa de areia, a gente tem a areia, areia, e a gente tem aqui o sólido do gato, dejeto do gato, né, no caso. Você pode perceber que é uma mistura heterogênea, porque você tem duas fases, você tem dois compostos diferentes, por isso você tem duas fases. Aqui a gente tem misturas líquidas. Como assim? A gente tem dois líquidos que eles se interagem e não produzem duas fases. Como a gente pode exemplificar isso? Com água e éter, que são da mesma. São duas substâncias e uma fase. Você não consegue distinguir a diferença deles. Só que aí você também pode ter água e óleo. Já estou cansado de falar de água e óleo, mas água e óleo é o que vocês entendem e têm na sua casa. Então você tem duas substâncias e duas fases.
que você consegue diferenciar cada substância. E eu fiz sólido aqui embaixo. Magicamente esse sólido vai virar gasoso. Na mágica o nosso produtor conseguiu colocar aqui gasoso e a gente troca. E nas misturas gasosas vocês podem até não se lembrar, mas só que no ar atmosférico nós temos inúmeros gases que fazem parte do nosso ar. Gás hélio, CO2, oxigênio. Por isso a gente tem uma mistura gasosa. Aí a gente pode exemplificar como o ar atmosférico. Eita. Voltou ar atmosférico, mistura gasosa. Só que aí, voltando no início da aula, a gente pode explicar aqui. Desde o início, nós quisemos, tipo assim, a gente tem água e sal de cozinha, não é a mesma mistura. Como você recupera esse sal e essa água? A gente quis separar essas substâncias, e aí entra a parte das separações de misturas, que a gente vai falar um pouquinho já. Na real agora, na real a gente corta. Quem disse que você não pode ser químico, né? Não é mesmo? Porque geralmente as pessoas falam, químico é a profissão de cientista maluco, mas não, ó. Na separação de misturas, você vai perceber que a química está na sua vida. Catação. Catação serve para separação de sólidos. Geralmente sólidos grandes, mas às vezes também tem sólidos pequenos. Se lembra que sua avó catava o feijão para poder fazer o feijão? Então, ela fazia o quê? Ela tirava as impurezas do feijão para poder catá-lo. Separação de sólido, química. Peneiração, essa é maravilhosa. Peneiração, você utiliza uma peneira. Todo mundo é químico, né? Se você conhecer um pedreiro, o pedreiro é químico. Ele pega a areia, peneira, tira todos os dejetos sólidos grandes e joga para fora. E fica só com a areia fina. Isso é peneiração. Tem uma história muito maneira que meu avô era pescador, né? E aí a gente ia para Costa Azul e a gente peneirava para poder pescar tatuí. Então, a pesca é uma separação de misturas. Você está tirando os tatuís, que são sólidos, da água, que é líquida. Filtração. Aí você tem a água. A água vem, você pode fazer isso, né, em casa. Tem vários experimentos no YouTube onde sai a água, vocês fazem uma filtração simples. E aí você tira todos os dejetos sólidos, geralmente, muito grandes e muito pequenos também. Levigação, onde os bolsominions gostam. Levigação, sabe que serve a levigação para você fazer separação de misturas sólidas também, ou seja, sólido. Levigação tem a ver com sólido. Porque levigação é onde aqueles garotos lá gostam. Quando você, numa mina de ouro, para eles poderem fazer a extração do ouro, quando você quer pegar ouro assim que está nas correntezas, quando você está nas margens do rio, você pega um funil de levigação, que é um funil basicamente grande, e é um funil grande a beça. Você pega os dejetos sólidos e joga água, uma corrente de água. Você rodando esse funil, você separa as pedras e fica só o ouro. Isso é por diferença de densidade, ou seja, a levigação, você utiliza um funil de levigação e corrente de água. E aí é que está o problema dos garimpos ilegais. Quando essa corrente de água é substituída por corrente de mercúrio, que é um metal pesado, causa bioacumulação nos rios e posteriormente nos indígenas. Por isso que os garimpos ilegais utilizam mercúrio, geralmente dá problema no cérebro dos indígenas, dos ribeirinhos. Isso é bom, legal saber, né? Sabia? Outras separações de misturas são a flotação, decantação, separação magnética, centrifugação e evaporação. Já temos mais uma, só que é só do mesmo processo, só se diferencia de outras formas. Já vai ver isso. Flotação serve para misturas homo e heterogêneas. O que dá essa flotação? Suspensão de sólidos utilizando inserção de um agente. Como assim? Vocês podem ver isso no YouTube, quando vocês colocam flotação, introdução de flúor na água. No tratamento de água, geralmente eles colocam flúor, na real de esgoto, eles colocam flúor para poder suspender os sólidos que estão
na mistura e poder separar esses sólidos do líquido. Decantação, diferença de densidade, essa daqui cai muito em concurso, no Enem, né? Decantação, diferença de densidade, o que você faz? Você tem uma mistura, você pode fazer isso em casa. Você tem água e óleo, você coloca no mesmo copo, um copo de plástico mesmo, e aí você agita aquela mistura e você vai ver que vão formar bolhas de água e de óleo juntas. De uma certa maneira, essa mistura vai ficar um pouco misturado, né? Vamos dizer assim, na mesma fase. Aí, você deixa esse copo descansando. Você vai ver que a água vai decantar, por isso que é decantação, e o óleo vai sublimar. E aí, quando você tiver essa separação total, você pode simplesmente separar isso. Isso também ocorre muito no processo de tratamento de esgoto e de água também, porque eles colocam, quando a água vem bruta, assim, eles colocam água no depósito para descansar um pouco, os sedimentos mais sólidos caírem, decantar e aí você poder separar. Separação magnética. Essa aqui no Brasil eu nunca vi de verdade, né? Pelo menos não em imagens reais. Separação magnética utiliza um ímã. Isso acontece geralmente em ferro velho, quando você quer utilizar separação você quer separar por um metal. Vamos dizer assim, você tem uma mistura de pedra e metais. Você quer separar só os metais nessa mistura, sendo essa mistura arenosa. Você pega o ímã, você passa o ímã por cima e você extrai todo o metal de lá. Está separando magneticamente utilizando o ímã. Isso é legal. Centrifugação. Utilização de uma centrifugação. Vou tirar aqui centrifugação para só uma centrífuga. Onde você pode ver isso? Isso é em misturas heterogêneas. Nosso sangue é uma mistura heterogênea, se vocês não sabem. O leite é uma mistura heterogênea, se você não sabe. Porque, na real, é uma suspensão. Nossas partículas são muito grandes, porém, a gente não consegue ver isso a olho nu, só que a gente consegue ver isso em microscópios não tão fortes assim, por isso que são considerados misturas heterogêneas. Como você pode separar os glóbulos vermelhos da placenta? Na placenta não, meu Deus do céu. Olha como é que Como você pode separar o sangue, os glóbulos vermelhos, do plasma? Você pode utilizar uma centrífuga. Você pega o nosso tubinho de sangue, coloca na centrífuga, roda, e depois de 1 hora, geralmente, você pode ver o plasma em cima e os glóbulos vermelhos embaixo. O que indica? Que os glóbulos vermelhos têm mais densidade do que o plasma, por isso que eles estão embaixo. Aí você decanta, você tira por decantação, né, no caso. Mas para você separar essa mistura, você teve que centrifugar, por isso que é centrifugação. Evaporação, essa aqui acontece, sabe onde? São Pedro da Aldeia. Quem já foi para São Pedro da Aldeia ou conhece, sabe que tem aquelas salinas lá. O que eles usam com aquelas salinas? Espera a água do mar vir, quando a maré está alta. Aí eles abrem os depósitos. Aí quando a maré baixa, eles fecham e ficam só a água lá. E quando a água está lá, eles deixam evaporar toda a água para ficar o quê? O sal de cozinha. Então, evaporação consiste no aquecimento do líquido até a formação de resíduo. No caso, o resíduo seria o sal. Então, você está separando misturas homogêneas. Então, pessoal, último take de separação de misturas. Nós temos as destilações. São duas. Destilação simples, destilação fracionada. Ambas as destilações, qual é a principal característica delas? Elas usam o condensador. Mais para frente vocês vão saber o que é condensação, ou quem já sabe o que é condensação, vocês vão relembrar com a professora Bia. Condensador basicamente é o que? Você vai evaporar uma substância, como no caso da evaporação que a gente falou. Só que você não quer perder essa substância. O que você faz? Você evapora ela e você condensa ela, por isso condensador. E aí você recupera uma substância e a outra que não foi evaporada fica ali. E aí temos o que? Simples fracionado. Simples, quando os dois líquidos possuem alta diferença de ebulição.
Vale lembrar que a destilação não vale tanto para misturas homogêneas como para heterogêneas. Nos drinks, qual a diferença de ebulição? Isso é visto em água e álcool. Você quer separar água e álcool? Quando destila. Tudo bem que você não vai fazer isso em casa porque você não tem o equipamento necessário. Eu acho. Espero. Mas aí na fracionar, e aí você utiliza a destilação simples. Você coloca no destilador, você evapora primeiro o álcool, que tem uma ponta de ebulição menor que da água, e você condensa o álcool. Isso acontece também nas indústrias de fabricação de álcool, até mesmo de vodka. Eles pegam cana de açúcar, vamos dizer assim, coloca fermento, espera fermentar, produz o álcool naquela substância e destila. Destilação simples. Fracionada. Esse daqui, hoje, qualquer pessoa que sai do nono ano já sabe que é destilação fracionada, mas eu vou dar uma pincelada de novo. Destilação fracionada utiliza a torre de fracionamento. Era para ser uma torre de fracionamento, mas enfim. Isso aqui que a gente está usando como exemplo é o petróleo. O petróleo é pressão mesmo. Você faz o quê? Você pega o petróleo, joga na torre de destilação. Aí, cada prato desse aqui equivale a um ponto de ebulição. Isso era para ser prato, né? Aqui também. Não vou fazer mágica de novo não na produção, não, para não deixar a produção cansada, mas é outro prato. E cada prato desse equivale a um ponto de ebulição, a uma temperatura. Ou seja, equivale a misturas com muitos compostos de temperaturas de ebulição bem próximos. Geralmente bem próximos que a gente diz é a diferença, não é a temperatura. O primeiro composto do petróleo a evaporar tem cerca de 320 graus Celsius. Tipo, é muita coisa. Então, se vocês que... Não sei se vocês já foram em Caxias, ou vocês moram perto de Caxias, né? Ou quem não mora perto de Caxias, ou quem mora perto de Caxias. Vocês sabem que lá tem uma torrezinha que, no final de tudo, pega fogo aqui em cima. Não é? E aqui também era pressão de fogo, gente. Aí você utiliza na torre de destilação a torre de fracionamento, onde cada prato desse seria uma temperatura equivalente à ebulição. Vai lembrar, de novo, que isso pode ser para misturas tanto heterogêneas como homogêneas. O que vai diferenciar é a diferença de temperatura. Aqui é pouco, aqui é alta. Aí você deve estar se perguntando, professor, por que eu não faço destilação simples com água e óleo? Por quê? A água, o ponto de ebulição dela é 100 graus Celsius. Vamos ver isso depois comigo e com a professora Bia de Física. E, para quem está relembrando, vocês relembrem, tá? E aí, você utiliza a ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Do óleo de cozinha é 200, 700, sei lá quanto é. É bem grande. Só que a água fica embaixo e o óleo fica em cima. Quando a água você evapora ela sobe, passa pelo óleo e não consegue se desprender do óleo, porque as forças intermoleculares do óleo são muito fortes. E aí volta, aí fica nesse processo, forma uma suspensão muito feiosa e não serve. Por isso que a gente não utiliza a destilação simples, sim a decantação. Mas a destilação simples, líquidos de alta diferença de ebulição, exceto a água ou óleo. E a gente vai fazer os próximos exercícios para poder finalizar. Então, pessoal, voltamos aí na questão 1 já, para a gente poder aprender um pouco mais e fazer com que a gente possa dar um significado aos nossos conhecimentos. Questão 1. De acordo com o sistema abaixo, deu o nome dos procedimentos respectivamente. Aí você tem um sistema ali, água, óleo e NaCl, para quem não sabe, sal de cozinha. Você faz um procedimento 1, você separa óleo e aí água e sal. E depois, no procedimento 2, água e sal. A pergunta é quais são esses dois procedimentos, respectivamente. A gente pode olhar primeiro para o primeiro sistema. A gente tem o sistema água, óleo e sal de cozinha. Água e óleo são immiscíveis, ou seja, eles não se misturam. Logo, é uma mistura heterogênea entre água e óleo. Já no água e sal é uma mistura homogênea, porque o sal se mistura com a água.
Então aí primeiro a gente tem que separar o óleo, como está na segunda parte da imagem. Esse procedimento 1, então, vai ser dado através da diferença de densidade, que seria o quê? Decantação. Só nesse primeiro procedimento você mataria a questão, porque o único procedimento que tem como primeira opção decantação seria a letra D, mas vamos prosseguir para a gente poder ver o resto, se a gente está certo. Aí, no segundo procedimento, a gente tem água e sal. Você sabe que água e sal é um sistema homogêneo, ou seja, possui só uma fase, então a gente precisa fazer com que a gente separe esses dois. Essa água aqui, como a gente vai evaporar ela, a gente precisa evaporar ela e o sal vai sobrar. Então a gente vai fazer o quê? Evaporação. Letra D. Já na questão 2. Qual dos processos abaixo baseia-se por diferença de densidade dos componentes da mistura? Aí temos destilação simples, destilação fracionada, decantação, flotação e catação. Vamos uma por uma para a gente poder rever os conceitos. Destilação simples, diferença de ebulição muito alta. A gente tem sistemas onde as substâncias possuem pontos de ebulição muito alto, temperaturas de ebulição muito alta, então não pode ser a letra A. Letra B, destilação fracionada, quando a gente tem muitos componentes numa mistura, seja heterogêneo ou homogêneo, e suas temperaturas de ebulição são relativamente baixas um entre o outro. Então não pode ser letra B. Vamos pular a letra C. Letra D, flotação, que é a floculação, que é a inserção de um agente para poder sublimar um composto, um sólido num líquido. Então não pode ser isso. Letra E, catação, que você sabe que faz no feijão, catar os resíduos, não pode. Então, letra C, decantação, diferença de densidade. A resposta é a letra C.